Eu tava na ciclovia e um cara começou a puxar assunto comigo pedindo meu número pra me acompanhar até em casa. Eu falei que não, ele fingiu ir embora, mas depois ele retornou. Ele só desistiu quando viu que dois homens que trabalhavam ali estavam observando. Eu ouvia de um professor comentários como: "Nossa, você é muito linda, sua bunda está enorme. O que você vai fazer hoje? Vamos sair." E assim vai, além de dar abraços e beijos forçados nas alunas. Eu fui abordada por um homem dentro de um carro no caminho do pátio. Ele estava com o zíper aberto e o pênis para fora. Tinha um menino que sempre me perseguia nas redes sociais e pessoalmente ele era muito invasivo. Ele chegava perto do meu rosto para falar comigo. Só parou quando eu bloqueei ele e comecei a ignorar, mas ainda assim eu ficava com medo de encontrar ele pelo campus. Quando eu entrei na Rural, as pessoas falavam muito sobre os casos de assédio, de estupro que tinham acontecido aqui dentro. E isso me preocupou um pouco, né? Na época a gente não andava sozinho, a gente evitava passar por certos caminhos aqui dentro, onde estava mais escuro, porque a Rural tem um histórico de ter uma iluminação horrível, principalmente para quem estuda à noite, né? Que é o meu caso. E sempre tive muito medo de passar por alguma coisa assim, parecida aqui dentro. Quando eu vim morar aqui, por mais que fosse meu segundo período, eu ainda era bichete, né? Eu não tinha tido uma experiência de rural, então era aquela sensação de tudo novo, queria conhecer as pessoas, queria conhecer gente nova. Aí conforme eu ia chegando e conhecendo as pessoas, vários caras aqui da Rural ficavam já mandando muita mensagem no Instagram. Parece que quando eles sabem que tem uma menina nova que chegou agora na cidade, que é um alvo fácil, né? Mas estava eu lá no Fantasminha, das 6 horas, indo para a aula. E eu lembro que eu recebi uma mensagem do AirDrop dizendo que alguém queria me mandar alguma coisa. Alguém queria me enviar uma foto. E aí eu achei que era uma brincadeira, né? Porque eu já fui em algumas festas que as pessoas brincam disso, de enviar foto por AirDrop. Você tira uma selfie e manda pra galera que tá do lado, e a galera que tá do lado manda uma selfie pra você. Eu achei que fosse uma brincadeira assim. E aí aceitei despretensiosamente, quando fui ver, era uma foto do pênis do cara. Quando esse garoto começou a me mandar mensagem, ele ficava só mandando oi, e eu não respondia porque eu não sabia nem que ele era da Rural. Quando eu vi no perfil dele que ele era daqui, eu respondia, mas ele ficava puxando uns assuntos aleatórios que eu deixava pra lá. Começou a ficar estranho porque era todos os dias e com uma frequência assim, de pelo menos 3 vezes ao dia ele me mandava um oi, mesmo que eu não respondesse. Aí até o dia que ele me encontrou, fisicamente, acho que foi dos meus primeiros dias de aula, e ele me encontrou, ele chegou muito perto de mim, chegou perto da minha boca e falou: "Oi, sou eu que fico te mandando mensagem." E aí eu senti um desconforto muito grande, porque eu fiquei tipo, meu Deus, como que a pessoa chega assim já, falando oi, eu te mando mensagem de uma forma muito invasiva. Aí eu falei tipo, oi, ok, fui educada com ele até, porque pra mim ele era só um cara que tava querendo fazer amizade, eu não tava entendendo que aquela situação tava me incomodando. E depois que ele me viu, ele continuou me mandando mais mensagens com mais frequência. E se eu não respondesse, ele continuava mandando até o momento que eu respondia a ele. E aí eu fui e bloqueei ele. Cara, que na hora, tipo assim, eu gelei, sabe? Meu coração gelou, eu fiquei assustada, eu fiquei revoltada, eu fiquei com vontade de fazer alguma coisa. Eu lembro que quando eu recebi a foto, eu não apaguei ela imediatamente porque eu fiquei tentando achar da onde que tinha saído aquela foto. Foi de um iPhone 8 e a foto era antiga, a foto era de 2021. Nisso, no dia que eu bloqueei ele, eu saí, eu tava no Ecologia com um amigo que morava lá e eu saí de lá, dei de cara com o cara na hora que eu tinha acabado de bloquear ele. Acho que ele percebeu que isso tinha acontecido, porque era uma coisa assim, parecia que ele ficava 24 horas no meu perfil, porque na hora que eu bloqueei ele, eu encontrei ele assim, uns 40 minutos depois ele já não falou comigo. Ou seja, na hora que eu bloqueei, ele viu que ele estava bloqueado, porque ele ficava ali esperando eu responder. E eu fiquei tentando achar se tinha algum número de tipo IP ou se tinha alguma coisa nesse sentido, sabe, que pudesse me ajudar a localizar a pessoa que tinha feito aquilo, mas não consegui encontrar.
E aí falei disso no Twitter e algumas outras meninas também falaram que tinha acontecido a mesma coisa com elas. Então eu fiquei sentindo muito que foi eu fiquei me sentindo muito perseguida, mas eu só entendi que aquilo foi uma situação de assédio e que ele estava me perseguindo num nível assustador quando fisicamente aquilo estava me afetando. Até que, como eu fui comentando isso com umas amigas, elas perceberam que era uma situação maior do que eu pensava. Porque eu falei, gente, eu passo mal quando eu vejo ele. Eu me sinto insegura demais. Depois disso, eu ouvi relatos de outras meninas que tinham problemas com ele também. Aí eu fui entendendo que aquilo foi maior do que eu pensava. Então, surgiu de uma indignação que a galera tava na época, né, 2016, por saber dos casos de abuso que estavam acontecendo e a universidade não tomava um posicionamento. E então a gente percebeu que era necessário fazer alguma coisa. Então algumas meninas fizeram uma mobilização nesse sentido, fui chamada também, né, para esse dia, né, para que a gente pegasse e falasse assim, cara, o que a gente pode fazer para poder chamar a atenção da universidade? E aí foram feitas intervenções nos muros da universidade, né, falando sobre a violência contra a mulher, e isso realmente causou, porque a galera começou a falar assim, nossa, mas que absurdo, como é que pode pichar a universidade? Ué, mas e o corpo da mulher? O que está acontecendo? Será que é mais importante o patrimônio do que o corpo da mulher? Né? Então essa foi a primeira intervenção, aí depois teve então a Marcha das Mulheres de Preto e Batom Vermelho, né, que foi, se eu não me engano, ali do Bandejão até o P1, né, depois teve um outro ato, né, de abraço ao P1, que era uma forma da gente pedir que a universidade também abraçasse a nossa causa, né, a gente nunca foi contra a universidade, a gente queria, na verdade, compor com a universidade. Eu fiquei sabendo do Me Avisa Quando Chegar assim que eu entrei na universidade. Eu era bichete e elas faziam algumas caloradas, né? E eu já fiquei sabendo assim logo de cara que tinha um grupo que era atuante dentro da universidade em relação à proteção das mulheres. E isso me interessou muito. Na época eu era super dedicada a essa pauta, estava muito engajada, ia em várias manifestações, então me interessei muito pelo grupo, né? Pelo que elas faziam aqui dentro. Não cheguei a entrar de fato na gestão, né, como se fosse uma gestão do Me Avisa Quando Chegar, mas entrei nos grupos do WhatsApp em que as meninas se mobilizavam, no grupo do Facebook também que tinha muita mobilização. Então assim, se a gente não faz esses atos para ter visibilidade, infelizmente a gente está com uma mídia muito sensacionalista. Se a gente não faz isso, a gente não chama atenção, não ganha proporção. Então a questão é como que a gente agora gera um fruto disso para a prevenção, não esperar mais casos como a da menina da Atlética, que foi abusada, que foi um dos casos que inaugurou aí, né, que foi a gota d'água para poder surgir o Me Avisa, uma menina da Atlética que foi abusada, denunciou, 2 anos e a universidade não tinha tomado nenhuma atitude. Depois teve um outro caso, uma menina que o menino simplesmente ficou andando com a calcinha dela com sangue na cabeça, pelo alojamento. Não dá, porque esses serão os futuros profissionais. Eu acho que uma das primeiras ações, né, que a nossa gestão teve foi criar uma diretoria que trabalhasse justamente com esses casos, né, porque antes você não tinha uma diretoria para você tratar do assédio, né, especificamente. Então, assim que a gente se tornou gestão, né, a gente criou a diretoria de combate às opressões, e aí dentro da diretoria de combate às opressões a gente tem a cadeira antirracista, né, a cadeira LGBT e também a cadeira feminista, né, que era justamente uma forma da gente conseguir mesmo dar mais atenção, né, para essas denúncias que são muitas, né. E aí a gente também teve a iniciativa de criar uma comissão de mulheres, né, que a gente fez
manifestações, né, junto com o Me Avisa também, que era um movimento que já foi muito forte aqui na Rural, mas depois da pandemia ele foi se perdendo um pouco, né, mas a gente está tentando reconstruir junto com as estudantes, né, junto com várias pessoas, um movimento de mulheres organizadas assim na universidade, né, que eu acho que é o que a gente precisa. E aí o primeiro passo que a gente teve também, né, foi a criação dessa comissão de mulheres, que é um grupo mesmo, né, do DCE, né, da cadeira de combate às opressões da diretoria feminista e das estudantes, né, porque a gente acha que o principal papel do DCE na universidade é a gente incluir os estudantes nas mobilizações, né? Então não adianta só a gente ficar lá acima dos estudantes, não sei o quê, né? O DCE ele tem que ser dos estudantes, né? Então trazer as estudantes para fazerem mobilizações com a gente. Oi gente, meu nome é Giovana, sou estudante de veterinária na Rural e sou diretora de mulheres do DCE da Rural, né? E hoje a gente está aqui no P1, nesse ato simbólico, né, que foi puxado pelo DCE, junto com o movimento de mulheres Olga Benário e o coletivo Me Avisa Quando Chegar, né? E a gente está aqui para exigir mais infraestrutura no campus, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que quanto mais cheios forem os fantasminhas, mais assédio as mulheres vão sofrer nesses espaços, né? A iluminação do campus não é suficiente para conseguir proteger as nossas estudantes, né, que precisam muitas vezes sair das aulas à noite. A gente também está aqui para exigir a punição dos assediadores da Rural, né, porque a gente recebe diariamente várias e várias denúncias de assédio e esses casos nunca vão para frente, né? Então a gente está aqui para exigir a punição desses assediadores. A gente fez um ato simbólico lá no P1, né, onde a gente colou vários cartazes, né, fez uma oficina ali, colocou cartazes inclusive ali em frente à sala da reitoria, né, exigindo mais segurança para os estudantes aqui na universidade, né, denunciando tantos casos de assédio que acontecem aqui, né. A gente também tentou fazer várias reuniões com a reitoria, assim, né, porque a DCE também é importante para justamente fazer essa ponte, né, dos estudantes com a reitoria e tal. E aí a gente até conversou bastante com a pró-reitoria, né, que eles estavam no processo de criação de protocolos, né, de como é que os estudantes podiam mesmo denunciar esses casos, né. Isso começou, então, a partir da demanda dessas alunas, desse movimento que foi enorme na universidade, a discussão de uma política institucional para acolher pessoas em situação de violência. Isso foi em 2017, que foi aprovada a primeira política aqui da nossa universidade. Eu acho que agora, nesse momento, a gente precisa avançar para... Pensa, a gente conseguiu reatualizar a política em 2020. Então, essa atualização está bem recente, né, com essas novas nuances, incorporando essas novas abordagens. Está recente, as pessoas ainda estão se atualizando e calhou de ser justamente no momento de pandemia. Então, ela foi aprovada em 2020, aí veio a pandemia, 2020, 2021, tudo parou. E só foi retomada em 2022, no final de 2022, porque em 2022 nós estávamos retornando e se organizando para esse retorno, né? Então, eu acho que agora em 2023 é que a gente teve realmente que as pessoas começaram a saber e a entender dessa política. Hoje em dia, né, como eu falei nesse processo, né, a gente encontrou algumas pessoas que estão interessadas nisso, né, então você teve uma movimentação ali de você protocolar direitinho como é que você fazia essas denúncias, porque até mesmo dentro da instituição muitas pessoas não sabiam o que fazer, como é que dá andamento para isso, né, e aí você começou uma movimentação assim com uma pró-reitora, de você fazer um protocolo direitinho, de passo a passo para você denunciar o que fazer em cada caso, mas ainda assim não é algo amplamente divulgado, né? Eu não sei o que eu faria se acontecesse alguma coisa mais grave comigo. Eu não sei a quem recorrer. Eu nunca vi nada na universidade que falasse assim, olha, isso aqui é porque estamos preocupados com as seguranças das nossas alunas. Se existe, essa informação não está sendo passada. Então a gente se sente muito desamparada. Eu acho que é uma coisa que é muito pouco divulgada pela universidade, né? Principalmente assim, né? A gente é do DCE e a gente ainda demorou um tempo para descobrir o que era um processo disciplinar, né? E como é que você podia fazer isso, como é que podia ser uma alternativa, né? Eu acho que deviam ter canais melhores, né? Por exemplo, a ouvidoria. Não é amplamente divulgado que você tem uma ouvidoria para você colocar essas questões, né? Deveria existir o quê? Uma ouvidoria para isso em cada instituto. Deveria existir algo que facilitasse, que abrisse o canal para que a denúncia chegasse.
E às vezes o Me Avisa Quando Chegar, ele era muito cobrado por essa função que é da universidade. A gente falava com essas mulheres, por que vocês não cobram a universidade? Mas como? Não sabe cobrar a universidade? Qual é o canal que a universidade tem para que ela seja cobrada? Eu acho que a gente está passando por um momento, um fenômeno social, não sei, ou a ver com pós-pandemia, ou não sei identificar adequadamente, que a gente não está acertando a mão nessa comunicação. Eu sempre fico pensando como divulgar o Código Disciplinar Discente de uma maneira efetiva. Não é rede social, porque no Instagram a gente coloca as informações, também não acontece. No site está sempre lá, mas eu já sei que é mais difícil de acessar, as pessoas não têm nem o hábito de entrar também, e é um site que não é muito intuitivo, então tem essa reclamação, a gente recebe muito isso. Aí a gente recebeu a demanda, então façam cartazes. Aí você faz cartaz, mas também não sei qual a adesão da informação para os cartazes. Assim, eu vejo que a maioria das pessoas nem olha cartaz. Eu acho que a internet ela pode ajudar muito, mas foi o que eu pontuei agora com você, né? O Instagram desorganizou muito as pessoas. Então, como é que a gente vai fazer para a gente começar a dizer para a internet o que a gente precisa e não só se deixar organizar por algoritmos? E no Instagram também vira mais uma coisa de marketing, né? Você tem que manter um contato ali, mas não tem aquela parada de, sei lá, um fórum. No Facebook você fazia uma publicação ali, acabava virando um fórum, né? A gente ainda continua mantendo, né, grupos pelo Facebook e ferramentas como essas que a gente estava conversando, né, de mulheres da Rua do Grêmio, de bike para a galera marcar e voltar de bike juntas, principalmente do PAT, que é um prédio mais distante, numa área com uma iluminação mais precária. Então, quando surgem os grupos de WhatsApp, maneiro, proporcionou que a gente se reunisse para poder... Só que é isso, a gente tem uma educação para usar o WhatsApp, os grupos vão se tornando obsoletos e não vão surgindo novos. Eu percebo que as pessoas não fazem busca ativa da informação e se não tiver no zap dos grupos, eu acho que não chega para ninguém. A minha percepção é que essas bolhas que foram sendo criadas, né, nessa nova forma de se comunicar, quer dizer, se não passa lá no seu WhatsApp, no seu grupo, você nem busca saber, nem está interessado. E é muito importante também você ter o debate cara a cara, né? Porque um post no Instagram nunca vai ser uma conversa, nunca vai ser uma assembleia que a gente pode fazer presencial aqui, né? Mas a internet eu acho que é um dos primeiros passos que a gente toma para conseguir depois construir essas outras ações, né? Mais no presencial mesmo. Quando eu era bichete, esse papo acontecia muito, né? Esse papo dos casos de assédio, de estupro que tinham acontecido aqui na Rural, em Serapédica. Então, a gente entrava e as nossas veteranas direto já falavam: gente, meninas, entrem nos grupos, entra no Me Avisa Quando Chegar, entra no grupo da sua rua, sempre tem, e não anda sozinha. Então, a gente recebia essas orientações, né, das nossas veteranas. Quando eu cheguei na Rural, eu já conhecia umas meninas que tinham entrado em 2019 e elas também moravam na Rua do Grêmio. Aí eu entrei no grupo das meninas do Grêmio e depois eu me mudei para a Rua 7. Aí eu ouvi alguém falando que tinha um grupo das meninas da Rua 7 também. Aí foi por uma comunicação de uma menina passando para outra que existiam esses grupos. E eu acho eles super necessários porque você pode saber desde quando está tendo assalto até quando a água acabou para todo mundo. E é uma forma, né, da gente se avisar o que está acontecendo, manter a outra informada, de falar, ó, passei em tal lugar e estava acontecendo isso, a gente sempre avisa tudo que pode. A rede social é muito importante, sim, né, para você espalhar para as pessoas que não estão aqui, por exemplo, ver como é que é o nosso dia a dia, né, da gente poder fazer postagens, aí a gente faz correntinha, posta em vários grupos. A questão também da comissão de mulheres, né, a gente criou um grupo no WhatsApp que facilita a nossa comunicação, né, então é muito importante, assim, para a gente conseguir se movimentar, às vezes fazer denúncias, né, porque a internet é muito boa para isso, porque denúncia é uma coisa que normalmente sempre viraliza, né, então às vezes uma coisa que a gente não está conseguindo colocar para frente, assim, a gente faz lá, a gente faz uma denúncia na página e aí vira uma super comoção, né? A gente consegue mobilizar mais e mais pessoas. Em 5 minutos, alguém publica lá no grupo do Me Avisa, em 5 minutos a gente já consegue 5, 10 casos. Então, em 5 minutos, ou seja, se reunir é importante. Usar essa ferramenta em prol de nós, da nossa organização popular, é importante, em prol dessas pautas é importante.
E é muito importante que a gente esteja nessa comunicação, né? Porque pelo menos você pode se proteger, mesmo que de uma forma indireta, né? Você pode saber o que está acontecendo e se organizar melhor pela sua segurança. E pelo seu dia a dia também, porque esses grupos avisam tudo, né? Tem vendas, tem tudo, e é uma forma da gente se manter em comunicação. De certa forma é sempre bom ter um canal, né? Você ter essa possibilidade de conversar com as mulheres de alguma forma, mesmo que o grupo esteja parado. É sempre bom você ter como fazer isso, né? A gente que é mulher, a gente sabe que a gente não pode botar qualquer pessoa para dentro de casa para consertar a nossa geladeira, para desentupir uma privada. A gente sabe que a gente não pode subir em qualquer mototáxi, que não é qualquer Uber que vai levar a gente em segurança para a rural. Então, eu acho que mesmo que esses grupos não estejam mais sendo utilizados como um canal de denúncia, né, eles continuam tendo essa utilidade, porque as indicações feitas por mulheres para mulheres, elas sempre vão ter esse cuidado de tipo, botei essa pessoa dentro da minha casa e confio nela, então estou te passando porque eu confio nela, porque eu também quero que você fique segura. Olha, por muito tempo, quando eu frequentava o bandejão, principalmente, eu não fazia aquele caminho entre o bandejão e o pátio, até eles botarem a iluminação, eu não fazia. Eu não gosto de andar em lugares aqui no escuro, que alguma coisa possa acontecer e ninguém possa ouvir, sabe? Porque, como eu falei, aqui é muito grande. Então, dependendo do lugar que aconteça alguma coisa, você pode gritar o que for, que ninguém vai te ouvir. Às vezes é difícil também evitar que você ande sozinha, porque tem um momento que você está chegando de um lugar, suas amigas estão no outro, e aí eu tento andar sempre atenta, tento procurar pessoas que eu conheço, pelo menos para ir ali, puxar um assunto, ter uma companhia para não ficar andando sempre sozinha. Uma das nossas lutas que a gente teve era de colocar iluminação dentro da universidade. Né? E às vezes as pessoas ficam tipo, o que isso tem a ver com a luta feminista, né? Mas a gente que é mulher aqui na universidade, a gente sabe, né, que é muito ruim. A gente às vezes tem aula até de noite, aí a gente sai da aula, não tem iluminação nenhuma, não tem segurança, a gente vai naquele caminho ali, né, do pátio aqui do bandejão, é horrível, né? Então a gente procurou a reitoria em vários momentos, cobrou, até que eles colocassem iluminação, né, até que tivesse mais segurança também aqui nos alojamentos, né? Olha, de uns tempos para cá eu tenho visto um esforço maior da universidade em relação à segurança. Por muito tempo isso não acontecia, né? A gente reclamou muitos anos da iluminação do caminho do pátio até o bandejão. E aquele caminho era completamente escuro, era uma coisa assim pavorosa. Você não andava ali sozinha à noite, principalmente se você fosse mulher. Mas eles colocaram, né, a iluminação, ainda não é 100%, ainda falta gramear muita coisa ali para ficar bom, mas já melhorou. E esse ano aconteceu alguns assaltos, né, ali no caminho do ICHS, e eles fizeram questão de reforçar a segurança, contrataram uma empresa de segurança privada, mas eu acho que ainda falta muita coisa, principalmente à noite. A gente também bateu muito na questão de colocar tranca, né, nas portas do alojamento, de colocar olho mágico, que é uma coisa básica, assim, mas que muitas portas não tinham, né? Então, muito essa questão da estrutura, eu acho que já ajuda bastante, né? Mas não soluciona o problema, né? Então, a própria luta de você ter mais fantasminhas, né? Dos estudantes não precisarem andar socados dentro do fantasminha, todo mundo muito cheio, também é uma luta que a gente relaciona assim, né? Porque não é que vai resolver o problema do assédio na rural, né? Mas é uma coisa que deixa a gente se sentir mais segura, né? Que é entrar no fantasminha e não sentir que, sei lá, a qualquer momento pode ficar cheio, alguém passar a mão em você, né? Então é uma luta também que a gente tem por várias questões, né? Mas que também perpassa, assim, pela luta pelas mulheres aqui dentro, né? O bom é de ter esses horários agora do fantasminha, né? Que você sabe que você pode sair e você não vai ter que ficar pelo menos 1 hora ali parada esperando. Eu acho que hoje em dia tá menos pior. Pode ser que existam casos que a gente não esteja sabendo, mas parece que a gente tem um pouco mais de segurança. Não que a gente esteja segura, mas tem um pouco mais de segurança do que pelo menos em 2015, sei lá, né?
Agora, eu acho que uma coisa que sim não posso deixar de falar, que é fundamental, que não é uma política nossa interna, mas é algo que está acontecendo esse ano, que é a lei que foi aprovada em abril, né, pelo governo federal, do Programa de Prevenção e Enfrentamento da Violência nas instituições, né, e aí, assim, não é só instituições de ensino, instituições municipais, estaduais e federais do Executivo. Então, todas as instituições, elas obrigatoriamente têm que programar, têm que ter preparar atividades que estejam embarcadas nesse programa que foi aprovado por uma lei federal, que é de promoção, prevenção, enfrentamento da violência nas instituições. Eu penso que se a gente consegue comprovar que a gente está cumprindo o que está previsto nessa lei, a gente consegue, né? E eu digo a gente, nossa instituição, mas todas as demais que estão empenhadas nisso, de conseguir, inclusive, apoio para abertura de vagas para concursos específicos para dar conta desse programa, por exemplo, né? Precisaríamos de mais psicólogas, psiquiatra, não temos para atender alunos, né? Seria necessário. Mais assistentes sociais, até mesmo pedagogos envolvidos especificamente nessa ação. Para você ter uma ideia, né, eu participei do curso da PGR, da Procuradoria-Geral da União, e aí assim, falando que muitas vezes, exemplos de universidades que eles foram citando ali, de um assédio moral ou um assédio sexual ser considerado uma inabilidade social, uma incivilidade, né? Então, assim, uma coisa muito menor do que né? Do que ela é realmente, o efeito que ela tem. Porque eu acho que uma das coisas que facilita que esses casos aconteçam é a sensação de impunidade, né, que muitas pessoas têm, que vai fazer, que não vai acontecer nada, mas se vê uma universidade mobilizada em torno dessa pauta, né, se você vê que as mulheres estão realmente se olhando assim, né, vendo o que está acontecendo, querendo mudar essa situação, eu acho que é uma coisa que já assusta, né, porque acho que o maior poder que a gente pode ter aqui na universidade é ter as estudantes organizadas, né, as estudantes querendo mesmo ir para a luta com a gente, querendo construir várias mobilizações, assembleias, né, para a gente mostrar que a gente não vai aceitar esse tipo de coisa, né, que não vai ter mais impunidade aqui na universidade. Hoje a gente tem, por exemplo, nosso sindicato é todo de mulheres, né, já vai para a segunda gestão todo de mulheres, e assim, hoje o sindicato discute assédio moral e sexual. Antes não discutia. Não pode ser à toa, né? Assim, não pode ser coincidência que agora isso é uma questão para o sindicato. Antes tinha, não estou dizendo que não existia, tinha um GT que discutia alguma coisa, mas assim, quase não se chamava a reunião desse GT. E a gente sabe que toda mulher passa por violação, então é melhor a gente se unir, né? Na hora que a gente precisar, tudo que a gente vai ter é a gente.